Ora, muito boa tarde. Vou hoje cometer a extrema deselegância de ter o privilégio de me dirigir a todos vós e depois não ficar para ouvir os elementos que seguem no uso da palavra, mas efetivamente uma reunião às 15 horas e 30 minutos, que já estava agendada antes desta sessão com a Sra. Secretária de Estado da Habitação, obriga-me a ausentar-me e, portanto, queria deixar aqui a justificação do porquê de não poder ficar convosco durante toda a tarde, como seria e é meu desejo, mas infelizmente os compromissos de agenda por vezes pregam-nos estas partidas e nós não conseguimos ter ainda o dom de nos dividirmos à mesma hora por dois locais e, portanto, em função desta justificação, que espero que compreendam e que aceitem, portanto, estarei convosco apenas poucos minutos nesta data tão importante, que é o 42º aniversário do Instituto Politécnico, que tem o nome da nossa cidade, mas que efetivamente é o Instituto Politécnico da nossa região. Começo por cumprimentar nas pessoas da doutora Ana Escoval e do professor João Paulo Trindade todo o pessoal docente e não docente do Instituto Politécnico de Beja, todos aqueles que fizeram a história do Instituto Politécnico de Beja, que a fazem agora e que a fizeram no passado. Cumprimento na pessoa do Luís Carlos Martins, toda a comunidade estudantil do Instituto Politécnico de Beja, e os institutos politécnicos e as escolas de uma forma geral têm uma razão de existir, que são os seus alunos, é a sua comunidade de estudantes, e cumprimento todos os restantes convidados das várias entidades aqui presentes, entidades civis, militares, religiosas, os diretores das escolas. Muito obrigado por promoverem e estarem ao serviço do Instituto Politécnico de Beja. Eu, cada vez que aqui venho, começo quase sempre com a mesma frase. E muitos de vocês que estão no auditório desse lado e que me têm visto por aqui, também ao longo dos últimos 4 anos, múltiplas vezes, dirão, bom, já cansa dizer sempre a mesma coisa. Mas eu vou cansar-vos um pouco mais e vou dizer outra vez a mesma coisa. É que o Instituto Politécnico de Beja, à parte da Câmara Municipal, foi provavelmente dos sítios onde eu mais vezes estive nos últimos 4 anos. Isso é um bom sinal. É sinal que existe uma estreita cooperação entre a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Beja. É sinal que existe uma estreita cooperação e coordenação entre a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Beja. O que não significa, naturalmente, que tenhamos feito tudo bem ou que terá sido tudo bem feito e que tudo tenha corrido na perfeição. Na minha opinião, correu tudo muito bem, mas, enfim, ser juiz em causa própria é naturalmente das piores coisas que podemos fomentar e, portanto, há sempre aspectos que podemos melhorar, que podemos fortalecer, que podemos fazer um pouco melhor. E por isso tenho a certeza que neste próximo quadriênio, com a professora Fátima Carvalho, também cá estaremos para continuar a desenvolver esta ação profícua entre o município de Beja e o Instituto no qual tanto orgulho temos. Nestes 4 anos mantivemos estreitas articulações relativamente a entidades tão importantes como o SEBAL, por exemplo, que nos obriga, mas é uma obrigação saudável, não é uma obrigação forçada. Não? Quando utilizamos a palavra obrigação, é obrigação porque tem de ser, não. A estreita cooperação entre o Instituto Politécnico e a autarquia relativamente ao SEBAL e à importância estratégica que o SEBAL tem na região, que assume cada vez mais, e estamos agora também numa fase avançada, podermos finalmente lançar a primeira pedra, digamos, depois de adjudicado o concurso para as novas instalações do SEBAL, uma estreita articulação ao nível da Universidade Sénior, que agora, em função da pandemia, também tem passado algumas dificuldades acrescidas face ao passado recente. A questão da cedência de instalações da Câmara Municipal de Beja ao Instituto Politécnico para instalar um conjunto de jovens no centro da cidade, disponibilizámos-nos umas instalações em concreto na Rua dos Infantes, temos outras na Rua Doutor Afonso Costa, que se o Instituto Politécnico assim por bem entender também poderemos cedê-las e poderão instalar aí mais alguns alunos no centro da cidade. Tivemos também aí uma boa articulação. Em termos municipais, a reintrodução através do município de Beja de bolsas de estudo para a frequência do ensino superior, que era uma coisa que não existia há 4 anos atrás. Agora existem, não são muitas ainda, mas não existia nenhuma, passámos a 18, agora já passámos a 30. Alguns dos jovens beneficiários dessas bolsas de estudo são estudantes no Instituto Politécnico de Beja e, portanto, isso também lhes permite, digamos, poderem desenvolver a sua atividade académica com uma condição um pouco diferente.
O projeto Bike, em que também estivemos envolvidos, que foi uma excelente iniciativa do Instituto Politécnico de Beja e que de facto veio transformar a cidade. Ainda hoje vemos imensas bicicletas, o Bike, a circularem pela cidade, e existem de facto mais pessoas a andar de bicicleta na cidade a partir do momento em que as U-Bikes foram introduzidas, não só pelas próprias, como outras que se foram juntando pelo meio. Tivemos também várias ações para captação de empresas, nomeadamente no âmbito tecnológico, para a área do município de Beja, ou pelo menos para a região, instalação quer no Instituto Politécnico, quer noutros pontos da cidade, e essas conversações mantêm-se, mas não sendo a pandemia desculpa para tudo, nem podendo ser, de facto, a pandemia travou muito das intenções de várias empresas que optaram por guardar os seus investimentos para fases posteriores e não investindo agora nesta altura e não fazendo mudanças substanciais nesta altura de alguma incerteza da economia mundial. Tivemos também outras articulações com determinados cursos específicos aqui do Instituto Politécnico, como seja, por exemplo, na área do cinema, em que a breve prazo poderemos ter eventualmente em Beja, também com epicentro no Politécnico, mas no nosso Pax Júlia, um festival de curtas-metragens de cinema de Beja, e portanto fizemos aqui um percurso nestas áreas e noutras muito interessante ao longo deste quadriênio, que muito nos regozijamos e que de facto é demonstrativo de que cada vez mais entidades que se fecham sobre si próprias numa redoma, sejam instituições de âmbito académico, sejam de âmbito autárquico ou municipal, sejam outras instituições de IPSS, clubes desportivos por aí fora, que as entidades fechadas sobre si próprias muito pouco conseguem. E tudo aquilo que nós conseguimos para a nossa região, aquilo que já conseguimos e o que podemos vir a conseguir, só se pode fazer de uma maneira. É em articulação, é em cooperação, é em diálogo, é juntando forças. E, portanto, esse tem de ser o caminho que temos vindo a seguir e que tem de continuar a ser seguido. Deixo ainda uma nota para a questão do Conselho Geral. A Câmara de Beja sempre tinha feito parte do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Beja, deixou de fazer parte recentemente. Nada nos dá um lugar cativo, naturalmente, no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Beja. Não tem de ser necessariamente a Câmara Municipal de Beja a estar presente no Conselho Geral, mas entendo que em territórios como o nosso faz sentido que a representatividade autárquica esteja também num dos 21 membros do Conselho Geral, e desse ponto de vista eu entendo que se calhar em próximos Conselhos Gerais fazia sentido, por exemplo, envolver a Cimbal como está envolvida, sendo o Instituto Politécnico sediado em Beja, não deixa de ser um instituto da região e, portanto, eventualmente mais do que a Câmara Municipal de Beja, faria sentido a Cimbal estar representada. É uma questão que pode ser repensada num próximo Conselho Geral. Dito isto, desejo ao Instituto Politécnico de Beja mais 42 anos de uma vida próspera, difícil, de momentos altos e baixos. Os institutos politécnicos, tal como as universidades, conhecem momentos mais fáceis e outros momentos mais difíceis. É um instituto politécnico que é muito descortinado pela sociedade civil, digamos, tem muitas vezes os olhos colocados sobre si e, portanto, tem aqui também uma responsabilidade acrescida e tem sabido, nos momentos mais difíceis, ultrapassar as dificuldades, dar a volta, reinventar-se, encontrar novas soluções, e isso é de saudar. Desejo ao professor João Paulo Trindade e à equipa que hoje cessa funções as maiores felicidades académicas, familiares, pessoais, dizendo-lhes que têm na Câmara Municipal de Beja uma porta aberta e encontrarão sempre na Câmara uma porta aberta e poderão procurar-nos em qualquer altura para qualquer coisa que sempre necessitem. À professora Fátima Carvalho e às novas equipas que vão entrar em funções hoje e nos próximos dias, também exatamente o mesmo. Contem connosco sempre como um parceiro para resolver situações, para estar ao lado nos momentos de dificuldades. Nos momentos bons é sempre mais fácil, há sempre muitos amigos, mas nos mais difíceis às vezes precisamos daquele empurrãozinho, daquele ânimo, daquela pequena ajuda. Contem connosco em todos os momentos, mas sobretudo nesses, caso venham a colocar-se, e eu espero que não se venham a colocar nos próximos 4 anos. Contem connosco, cá estaremos, como sempre, do lado das soluções para promovermos o Instituto Politécnico de Beja, que é um dos grandes ativos da nossa região. Bem-ajam todos e uma excelente tarde.